Tartarugas Café apresenta da série Mitologia Guilhermiana Belsazar, o antiprogresso. O deus Indra, assim como era com Agni, apreciava as formas de diversão entre deuses e humanos. Mas diferente dela, ele o fazia lançando raios que atingiam quem estavam na terra, ou mesmo os pássaros que pairavam entre as nuvens. Em um desses dias de diversão secreta, encontrou uma bela mulher que vagueava solitária pelas florestas. Descobriu que se chamava Mila. Ainda percebera sua inefável beleza, e logo seu coração mostrou-se apaixonado. Para satisfazer seu corpo, que era o seu senhor desde sempre, disfarçou-se como um raio, atingiu a mulher e, através dos choques, copulou com ela. Deixou-a perambular pelo mundo, como sempre fazia, mas sequer desconfiava que havia plantado em seu ventre uma importante semente divina. Naseb, cônscio de toda a situação, já havia engendrado um bom castigo para o Deus que não consegue controlar os próprios impulsos. Mila, sem saber que havia sido maculada por um Deus, gerou o menino Belsazar. Ela mesma o criou, sozinha, sem que houvesse o menor sinal do pai, mas o fez com todo o carinho de que dispunha. Nos primeiros anos de vida do filho, tudo para ela era bem mais difícil. Entretanto, ela encontrava o renovo de suas forças, justamente na figura do garoto. Belsazar cresceu rápido e logo tornou-se um homem forte, que passara a ajudar em sua jornada sem rumo. Tudo ficou ainda mais fácil quando ele descobriu sua aptidão mágica para o raio. Agora era muito mais fácil caçar, e a comida já não era um grande problema. Tudo corria bem entre Belsazar e Mila, e o final dos dois parecia realmente feliz. Mas o destino não estava satisfeito. Tinha outros planos para aquele amor entre uma mãe desvelosa e seu filho obediente. Em uma certa ocasião, Mastur, o chefe de uma tribo guerreira, notou a beleza de Mila e, incontinente, apaixonou-se por ela. No entanto, sempre que ele a convidava para a vida na tribo, ela o rejeitava e dizia prestar cuidado incondicional ao filho. Um dia, percebendo que o rapaz havia saído para caçar e deixado a mãe sozinha na sombra de uma árvore, Mastur abusou de Mila e depois deu fim à sua vida. Quando Belsazar retornou, encontrou o corpo da mãe já sem vida. Incontinente, seu coração inundara-se em um ódio incontrolável. Sabia que o fato era obra das mãos sanguinolentas de Mastur. Concluiu consigo mesmo que o homem, quando encontra uma fonte de poder, corrompe a própria alma e passa a cometer atrocidades. Esses homens, visando também o progresso das sociedades, que ele havia experienciado apenas de longe, o fazem por meio de grandes hecatombes. Compreendeu que, para que a sociedade avançasse, sacrifícios deveriam ser feitos. Mas não sabia que, em alguns grupos, o tal sacrifício não se dava em mortes, mas em redução do conforto. Para que o homem não mais se corrompesse e matasse um ao outro, ele resolveu tornar-se um vilão, chamado de antiprogresso. Agora, com o coração onde só se encontrava o rancor, ele mesmo faria a humanidade estagnar. Entretanto,
sua vingança também possuía um viés pessoal. Seu primeiro ato fora o de sequestrar e torturar Mastur com seus choques. Certo dia, percebera que a vítima, quando as torturas acabavam, parecia encontrar consolo em algum tipo de bom pensamento. Na verdade, para diminuir o próprio sofrimento, Mastur imaginava cenários utópicos. Belsazar, notando isso, refletiu que seria muito melhor testar esse sentimento de fuga no cotidiano, libertando Mastur. Fora com terrível deleite que viu o homem relegar suas tarefas e fazer sua tribo regredir por sua mente estar sempre fugindo do desconforto. Ele foi expulso do próprio grupo que liderava e morreu de fome dias depois, em meio às coníferas. Sua morte foi o suficiente para que o antiprogresso concluísse que o estado de fuga da realidade sentido por um homem poderia fazê-lo estagnar. Se o indivíduo fica no mesmo lugar para sempre, todos os que dependem dele também ficam. O problema é que sempre há alguém que supera os maus tempos e se torna um verdadeiro herói. Para ele, todos os seres viventes deveriam estar tentando não sentir a dor da vida, com o intuito de fazer com que seu plano de estagnar o mundo fosse concluído. Belsazar engendrou o seguinte plano: usaria um amplificador de magia para eletrocutar todo o mundo. Entretanto, não possuía a magia ou a inteligência necessárias. Para sua sorte, Agni, apaixonada por ele, transformou-se em sua mãe com o intuito de seduzi-lo. O antiprogresso, no entanto, sabia que nenhum ser humano é capaz de retornar dos mortos. Descobriu a identidade da deusa. Deixou-se ser seduzido e conseguiu fazer com que ela lhe concedesse a chama da inteligência, em troca de uma noite de paixão. Essa chama deu-lhe uma grande ideia. Primeiro, Ciro não deveria passar pela terra. Para que isso acontecesse, ele mandou uma magia de raio tão forte que, quando estava onde havia somente o mar, atingiu a carruagem de Ciro, que caiu em pedaços. O deus precisou consertar seu veículo e levou 2 dias para reaparecer. Feito isto, Marrina pôde por um instante descansar de sua perseguição perpétua. Belsazar, então, via seu plano sendo capaz de ser concretizado. Para tanto, ele precisaria usar as luzes das estrelas como condutores de sua magia de raio. Não o faria ao dia, porquanto a luz do sol faria com que seus poderes se descontrolassem e causassem a morte do mundo inteiro, sendo que ele pretendia somente causar dor. Indra foi o primeiro a saber de toda a trama do antiprogresso. Quando Mila foi vítima de seu abuso, ele a observou por um tempo, aguardando por uma nova oportunidade de maculá-la. Todavia, o que viu foi o nascimento de uma criança que ulteriormente seria capaz de usar os mesmos poderes que os seus. Era o seu filho. Sabia que, caso Belsazar concretizasse seus planos para o mundo, os outros deuses investigariam e, inevitavelmente, chegariam à conclusão de que o filho de Indra com uma humana causou a estagnação da humanidade. Isto posto, seria proscrito ou até mesmo morto pelos outros. Para impedir seu filho, deu uma festa com Anã e Talassa. Deu vinho para a própria mãe, de forma que ela se embriagou e causou outra enorme inundação costeira. Isso havia sido suficiente para que Indra
discretamente rompesse o selo do abismo dos titãs para trancafiar lá Belsazar. Nem mesmo a própria Demétria desconfiou do feito. Mas o destino, como sempre, estava cônscio de tudo. Os deuses humanizados um dia deveriam pagar por seus atos egoístas pelo mundo. Nenhuma peça seria descartada pela justiça de Naseb.